Olá, tudo bem? Hoje eu vou contar uma história aí que é bem familiar para todo mundo que trabalha numa grande empresa. Acho que todo mundo já teve o contato aí, né, com um chefe, aquela figura que, sei lá, pode te despertar medo, pode te despertar raiva, pode te despertar algum sentimento aí, às vezes não tão positivo, né? Mas é uma história que traz um pouco isso. O livro vai tratar disso, que eu vou falar um pouco mais, é o Tempos Difíceis. Esse livro vai tratar um pouco sobre essa relação de patrão-empregado, né? Ele não é um livro com viés, né, de apologia ao comunismo, não tem nada disso. Mas ele fala um pouco, né, ele retrata ali uma sociedade fictícia, de uma cidade que se chama Coketown, né, fictícia, dentro do contexto da Revolução Industrial do século XIX. Então você vai ter ali, né, vão aparecer, vão ser apresentados ali alguns personagens que vão retratar, né, alguns a classe trabalhadora, outros na classe empregadora, né, dentre outras classes também, por exemplo, classe média, enfim. A gente vai ter essas classes sociais aí apresentadas. E aí nesse contexto de classes, né, a gente tem alguns personagens que são importantes, né? Então a gente tem o Thomas Gradgrind, que é um professor da cidade. Ele tem uma ideologia de que toda a educação ela deve ser baseada em fatos. Então não existe espaço para um ambiente lúdico na educação, né? Então ir para um circo, brincar, isso não deveria, para ele essas questões mais lúdicas não deveriam ser colocadas junto com a educação. E aí a gente vai ver lá no final do livro, né, vários personagens tendo desfechos bastante tristes, né, porque eles não conseguiram ter essa educação lá no comecinho, né? Então a gente tem a filha e o filho desse personagem, a filha, por exemplo, fazendo um casamento por interesse e sendo obrigada mais para frente a deixar esse marido. O filho dele, por exemplo, é levado a assaltar um banco porque ele não tem essa questão de empatia, né? De entender que se ele fizer isso, ele vai estar prejudicando outras pessoas, ou ele pode prejudicar outras pessoas. Então, esse é um personagem bem importante que vai levar lá na frente do livro para um raciocínio também de classes sociais e de como que a educação tem um papel importante na formação de uma estrutura capitalista e que gera essas classes sociais. Outro personagem importante é o empregador, que é o Bounderby, não, o Mr. Bounderby. Ele é o dono da fábrica e do banco da cidade, é um cara riquíssimo. E aí o que é interessante dele é que ele é totalmente desprovido também de emoção e de um sentimento de empatia pelo outro também, né? Ele enxerga os trabalhadores dele como extensões das máquinas, então ele não está interessado ali em saber se alguém está bem, se estão satisfeitos com o trabalho, se alguém está passando alguma dificuldade. E aí quando, né, os trabalhadores da fábrica se unem para reivindicar por alguns direitos, ele enxerga aquilo como uma fraqueza, né? Ele fala, essas pessoas elas estão reclamando porque elas são fracas. Eu fui um cara que eu não tinha nada, eu era pobre e eu subi na vida, eu cheguei aqui sozinho. Esse é o discurso que ele tem. E aí mais lá pra frente a gente vê também que isso é uma grande farsa, né? Porque ele na verdade era um cara privilegiado, né? E que teve acesso à educação, teve acesso a coisas, né, que levaram ele a essa posição que ele tem hoje. Outra questão, né, desse personagem que é importante é a aparência física dele, né? Ele é um personagem extremamente asqueroso, ele é gordo, asqueroso também no próprio jeito de ele tratar as pessoas, né? Ele trata com extrema falta de educação, distrata mesmo, gosta de humilhar o outro. E aí você vai vendo, né, uma crítica, né, na verdade, a uma sociedade que ela faz com que esse capitalista ele se sinta superior, ele se sinta acima pelo fato de ele ter, né, meios, né, dos outros, simplesmente por fato de ter esse dinheiro a mais. E aí no fim o desfecho dele também é bem triste e mostra, né, como essa falta de emoção em lidar com as questões do dia a dia
levaram ele a esse desfecho bem triste. E aí, com base nesse breve relato que eu fiz aí da história de alguns personagens, a gente vê o quanto essa história é atual, né? A gente está no meio de uma crise aí da pandemia do coronavírus e a gente vê alguns discursos, né, que tem no livro que tinham lá no século XIX se repetindo. Então a gente vê essa história de a economia não pode parar, né, com o coronavírus. Aí você tem uma outra retórica, né, que fala de mas a vida é mais importante do que a economia. Então você vê que muita coisa mudou desde lá, mas outras coisas não mudaram, né? Então, o quanto aquele estilo de vida, algumas coisas daquele estilo de vida estão presentes nos dias de hoje. Bom, e aí um ponto, né, que ele também fala é a questão do que é chamado de utilitarismo, né? Utilitarismo é um pensamento no qual, né, acredita-se que as ações da sociedade elas sejam feitas em prol de uma felicidade maior coletiva. E aí o Dickens ele faz uma crítica a isso, né, por meio da história dele, porque ali, né, na cidade de Coketown, né, as coisas, né, estão acontecendo para que haja uma felicidade maior ali para a maior parte das pessoas da cidade. Mas ali na história a gente vê que não é bem isso, né? O que está acontecendo ali? A maior parte dos personagens no plano individual está sofrendo. Eles não estão felizes com o que, né, a vida está provendo para eles ali, né? O trabalho não está legal, a vida pessoal não está legal. Então essa crítica grande aí que ele está fazendo é sobre esse pensamento utilitarista, né? E sobre também, né, o sistema como um todo, né? A educação, da forma como ela está sendo aplicada, ela vai trazer mais felicidade, né? É isso que ela está trazendo ou ela está só alimentando um sistema que é bem, né, que promove desigualdade e opressão, né? É isso que ele traz aí nessas páginas. Espero que vocês tenham gostado e se tiverem alguma dúvida é só deixar aí no YouTube ou no Instagram. Valeu!